O meu pai trabalhou quase sempre ali naquela zona do Bairro Alto, que era onde havia antigamente os jornais, os jornalistas, os bibliotecários, os livreiros. Era sob essa zona aí toda que havia, e era que se instalavam os encadernadores. Na Rua da Rosa, numa casa pombalina grande, uma das partes da casa era a oficina dele. Eu sempre fui para a casa dos meus avós desde pequena, em determinadas alturas, no Natal, íamos sempre, e a recordação mais presente é o corredor. O corredor da casa, que era muito longo, e a porta da oficina do meu avô, que era lá ao fundo, e onde nós não podíamos entrar, os netos, não é? As crianças não entravam lá dentro. E aquele espaço era um santuário, uma espécie quase de santuário, porque tinha tantos livros, tinha tantas coisas extraordinárias e era quase um lugar de culto. Pelo menos é essa a minha interpretação, não sei se assim era ou não para o meu avô, e era um refúgio dele, ao mesmo tempo que era o seu local de trabalho. Nasci no meio de livros, pode-se dizer. Nasci em 1950. Nessa altura os meus pais já moravam em Lisboa. E nós sentíamos o cheiro dos livros e dos papéis e das peles e de tudo. E eu sempre quis entrar na oficina e sempre me fascinou muito, embora quando era miúda não percebia muito bem o que trabalho era aquele que o meu avô fazia. Tinha 30 metros de comprimento o corredor, a entrada era os quartos, depois era a sala, depois era a cozinha, depois era mais quartos, e a outra parte que já dava para a Rua São Boaventura é que era a parte onde ele tinha a oficina. E aí é que tinham a instalação da bancada de dourado, depois da bancada de trabalho, tinha a guilhotina, que era a maior, que era a peça maior. Pronto, esse espaço aí era grande e dava para trabalhar e para não sair de casa, que era que ele também não gostava muito de sair. Saía de um lado, caminhava ao corredor e estava logo no local de trabalho. Gostava de encadernar este livro para o meu pai, para lhe oferecer, porque escolhi-o porque é de um poeta que ele gosta muito, e é uma edição que ele já leu várias vezes, e gostava de lhe fazer esta surpresa. E gosta do livro
por ser poesia e por gostar muito de poesia, ou em particular por causa do autor? Qual é que é a relação que existe Ele gosta muito de com o poesia, livro? em especial desse autor. Eu imagino uma encadernação não muito clássica, mas se podemos mostrar alguns exemplos. Sim, eu mostro-lhe. Eu estou-lhe a perguntar, porque se formos optar por um trabalho de pele inteira, onde nós queiramos fazer refletir um bocadinho ou do conteúdo do livro ou da pessoa que vai receber o livro, convém ter algumas informações adicionais. Mas eu mostro-lhe alguns exemplos de trabalhos que nós fazemos cá e depois, mediante isso, também podemos trabalhar a partir daí. Está bem? Habitualmente, estas edições, para além de estarem paginadas, como é óbvio, tinham também a indicação do número de caderno para garantir, na perspectiva do encadernador, que não haveriam erros no desmanchar e para garantir também que depois, caso os cadernos ficassem dispersos, seria mais fácil organizá-los. O número do caderno, neste caso, está no canto inferior esquerdo, pode estar no canto inferior direito, no topo, e aqui ao centro encontra-se o número da página. Ele teve 2 ou 3 locais de trabalho, nos primeiros andares, na Rua da Rosa, no primeiro andar ali na Rua do Carmo. Trabalhou por muitas outras, na Torre Tombo, mas na Torre Tombo ainda no Chiado, não havia outra. Ele trabalhou também em São Bento, que eu estive lá com ele para ele trabalhar, mas também teve pouco tempo, também por questões de materiais de restauro que ele não concordava em que se utilizasse, e depois ficou definitivamente a trabalhar por conta própria. Os trabalhos dele sempre primaram por isso e ficou conhecido exatamente por isso. Pela solidez do livro, pela decoração, pela simplicidade da decoração, porque às vezes vimos que a conjugação dos ferros são um bocadinho aberrantes, ou pelo tamanho do ferro, ou pelo tamanho da gravação. Eu penso que será dos poucos que eu conheça que desenvolveram essa técnica de trabalho artístico moderno. O meu avô teve esse explodir de criatividade, e eu considero que o meu avô tinha uma visão, tinha uma capacidade extraordinária criativa e tinha uma capacidade extraordinária de concretizar aquilo que idealizava, que é algo muito difícil neste ofício. Eram obras que eram vistas, e ainda hoje em dia, se nós as virmos, se olharmos para elas, mesmo sem as localizarmos no tempo, se fossem feitas nos dias de hoje, eram obras de arte muitíssimo impressionantes. Em muitos leilões, enquanto destaque se vê que se vê livro do ano tal, título tal, obra encadernada de luxo pelo mestre Vitor Santos ou por outros. Este processo de trabalho que eu vou agora iniciar é com a utilização da cisalha. Vai-se cortar o mínimo possível dos cadernos do livro, a fim que eles fiquem o mais uniforme possível, sem tirar o valor ao livro. É só utilizado no pé e à frente do livro. Eu sempre quis aprender e sempre quis trabalhar na aprendizagem do ofício da encadernação e achava tudo fascinante. E quando o meu avô permitiu, na altura perguntei ao meu pai para falar com o avô,
que é que o avô achava, se estava receptivo ou não a essa possibilidade. E não tinha intenção nenhuma criada em concreto, só queria ir aprender uma coisa que poucas pessoas sabiam fazer. Estava com o meu avô, portanto tinha que também criar uma relação mais próxima com o meu avô, que não era uma pessoa de muitos afetos, era uma pessoa, um homem mais rígido, um bocadinho mais autoritário talvez. Havia trabalhos como por exemplo vagueiro oficina, de aprendizagem, não é? Os aprendizes é que faziam esse tipo de trabalho todo, mas desmanchava, fazia o trabalho que qualquer aprendiz faz, mesmo aqui em termos de workshop. Desmancha o livro, limpa-o, prepara-o para ser sarrotado e depois para ser cozido. Isso é o elementar. A primeira tarefa foi desmanchar um livro que eu tenho ideia que era meu, que eu levava para lá os meus livros para... Pronto, já que ia começar, tinha que trabalhar nos meus, não ia estar a fazer coisas noutros livros. E era desmanchar e cozer, sim, sempre com supervisão. A forma de se funcionar ali na oficina e como as pessoas devem aprender é estabilizar e ganhar conhecimento suficiente a nível técnico. A estrutura do livro é fundamental, que é aquilo que está por dentro, que nós não vemos, são os alicerces de qualquer trabalho. A parte criativa é uma coisa que surge a posteriori, é a tal liberdade que nos é dada a partir de determinada altura. Mas enquanto uma pessoa não está segura no trabalho técnico que está associado a um trabalho de encadernação, nem é viável estar a extravasar para outras áreas porque o antes não está consolidado. Entretanto, mantínhamos lá os fins de semana, eu e a André. Íamos lá, ao fim de semana, para trabalhar, para acompanhar o processo e para aprender e para desenvolver. Havia ali uma cumplicidade muito interessante de 3 gerações, no fundo. O meu pai ia aprendendo, ia tirando notas e eu ia aprendendo também. Houve esse momento comum em que estávamos sempre os dois a aprender com o meu avô. E agora, o meu avô era o mestre. Depois de desmanchar e estar preparado, vamos sarrotar o livro. Os sulcos que se faz com o serrote têm a função exatamente para colocar a corda com o fio de algodão, contornamos essas cordas e os livros para dar a consistência necessária ao livro. Mas eu recordo-me até que o meu avô dizia que os cadernos tinham que se abrir para contar os cadernos, se eram de 4 ou de 8, de determinada forma. E eu andei ali durante muito tempo a tentar abrir os cadernos, conforme o meu avô dizia que era. Pronto, lá está. Era um senhor muito exigente, mas é uma característica que eu aprecio muito nas pessoas, é a exigência, e de maneira que não me fez qualquer confusão. Eu gosto de trabalhar assim. A exigência que nós, com a idade, achávamos que ele era demais, porque não exigia muito mais de mim do que exigia dos outros colaboradores que lá estavam a fazer o trabalho. Isso criava-nos um mal-estar, não é? A mim, porque achava que não tinha que ser tão exigente, porque era sempre crítica. Obviamente que agora vejo que essa crítica era no sentido de eu me tornar um trabalho, que o trabalho que fizesse era um trabalho mais correto, mais real, mais dentro do enquadramento e da exigência que ele tinha para ele próprio. A beleza dos trabalhos que o meu avô fazia advém de uma sensibilidade enorme, na minha opinião, porque são esteticamente são tão coesos e são tão interessantes que se não existisse uma sensibilidade, aquilo não era possível criar-se, era impossível. E é curioso este contraponto, precisamente, em que nós vemos um homem mais rígido e a produzir algo que é tão belo.
Estas são as cordas que são colocadas na parte que foi serrotada mais ao centro, e temos que ter sempre a intenção, e aqui já estão 3 cadernos cozidos, para garantir que o livro está a ser bem cozido, que estas cordas circulam assim, que elas correm na realidade. O meu avô faleceu em 2010. O meu avô trabalhou até começar a ficar mesmo doente ao ponto de não se conseguir levantar. E aí a oficina, sim, estava fechada, no sentido não... Tanto quanto eu sei, não recebia já mais encomendas, nem clientes, nem nada. Eu e o meu pai continuávamos a ir lá, também para estarmos com o meu avô e tudo. Culminou com a exposição em 2005, no Calharias, que é na Biblioteca Camões, que era o Palácio Valadas. Culminou aí todo o trabalho em si, e depois ele faleceu em 2010, e depois guardámos os equipamentos e depois abrimos aqui. Eu vivo aqui, os meus pais também vivem cá, em Cascais. Entretanto, o meu pai também estava reformado da sua profissão, e aquilo que nós tivemos a fazer com o meu avô, eu e o meu pai, se terminasse com a morte do meu avô, não tinha feito sentido absolutamente nenhum. O objetivo de se aprender um ofício, ainda para mais dentro da própria família, é de dar continuidade ao mesmo. E nós, a continuarmos o trabalho que fazemos, não é? E a oficina, continuamos a vida do meu avô aqui dentro. – 90% do que está presentemente nesta oficina veio da oficina do meu avô. Todas as máquinas vieram da oficina do meu avô, todas as ferramentas e ferros vieram da oficina do meu avô. Puxar em caixa é um dos processos de trabalho que é considerado um dos mais importantes do início da encadernação. Tem o objetivo de fazer o arredondamento, tem o objetivo da estabilidade do livro e da solidez, que é o ponto necessário para que a abertura do livro se faça o melhor e mais robusto possível. O puxo do encaixe tem que ser feito de uma maneira muito uniforme. Depois passa ao reforço com cola, com massa, e depois fica a secar até ao próximo processo de colocar os quartos e o cartão. Secou, e agora vamos fazer os quartos. É o que fica entre as guardas e o miolo do livro. Vamos fazer o empaste do cartão. Entretanto, vai ser que desfiar as cordas, pôr um bocadinho de cola, que é para conseguir enfiar dentro do cartão. E depois deste processo vai para a prensa, para amanhã dar continuidade ao processo. Na altura em que o meu avô trabalhava e tinha a oficina, a encadernação tinha um propósito, além de estético, também tinha um propósito muito vincado de preservar os livros. Nos dias de hoje, o ofício de encadernador ou de encadernadora é um ofício que, conforme existia na altura do meu avô, já pouco existe. E está mais disseminado pelo mundo o conceito de a encadernação associada a um movimento artístico.
O encadernador artesão clássico a fazer as coisas conforme eram feitas na altura não existe tanto hoje em dia. Nós ainda fazemos esse trabalho. Agora começa a desenvolver-se mais, felizmente, essa teoria e essa capacidade que as pessoas, e liberdade para fazer trabalhos mais artísticos e de encadernação de produtos finais. Na guilhotina, o livro é parado no topo. Este processo consiste num corte milimétrico do miolo no topo do livro, para posteriormente ser pintado. Esta fase de processo tem um intuito estético, com a tinta à base de anilina, e um objetivo de proteção quando é colocada a cera, para que os pós não entrem, uma vez que o topo do livro é aquele que está mais exposto numa estante ou numa prateleira. O fitilho é utilizado como marcador e é uma fita que é presa ao miolo do livro. O transfil, que é colocado no topo e no pé da lombada do miolo do livro, e é utilizado também para questões estéticas, para embelezar o livro, e depois fazer-se o reforço da lombada, que é um passo bastante importante, uma vez que ajuda a que o livro ganhe a estrutura necessária. A maior parte dos clientes são pessoas que têm níveis de literacia elevados, são pessoas que gostam muito de livros, cultas, que gostam de ler e daí quererem encadernar. Agora vamos passar para o processo de corte da lombada interior, colocação dos nervos, corte da pele e chifrar a pele. A pele depois tem que ser chifrada porque tem que ficar o mais fino possível para poder ser maleável e para se poder adaptar à encadernação que vai ser feita. A lombada interior e a colocação dos nervos é um processo que é feito e que fica no interior do livro, ou seja, ele vai estar visível depois da pele ser colocada, porque vamos ver uns relevos na lombada, são os chamados nervos, e tem um efeito estético. Após a pele ter sido chifrada, encontra-se em condições para poder ser aplicada no livro. Ter-se-á que utilizar a massa como cola, a massa que é feita artesanalmente e é aplicada diretamente na pele. Depois coloca-se a lombada na pele. Uma vez que a lombada tem nervos, também vão ter que se fazer os contornos e os vincos dos nervos com
com uma ferramenta que se chama vira-nervos. E depois tem que se deixar a secar durante um período de tempo para se poder pintar a pele e passar aos passos seguintes do processo de encadernação. Nós fazemos aqui um trabalho de restauro, e no trabalho de restauro a relação, a simbiose que existe entre o conteúdo e a encadernação a nível criativo não existe, porque nós estamos a restaurar uma obra que já está encadernada, portanto, e isso implica aproveitarmos as capas originais e arranjarmos tudo o que está danificado no livro para ele se manter e se preservar conforme chegou, mas em boas condições, limpo, sem bichos, a pele tratada, sem buracos, uma série de coisas, pronto. E aí não há como introduzir criatividade estética. Não é? Pode haver criatividade no processo de como é que vou resolver este problema, mas criatividade estética não é viável que aconteça, não dá. Depois, nos outros livros e nas tais obras que nós literárias, é possível e é viável que assim seja, porque nós vemos o autor ou vemos o tipo de livro que é a edição, um ano de edição, também para ajustarmos alguns ferros a nível da gravação e para haver uma relação o mais próxima possível com o conteúdo do livro, porque mesmo que nós estejamos a falar de encadernações mais simples, convém não haver disparidade evidente, pelo menos, entre aquilo que se vê por fora e aquilo que se vê por dentro. O processo de embelezamento da pele pode passar, além da gravação, pela própria pintura da pele. Quando a pele está neutra, podem-se utilizar vários métodos para colorir, para envelhecer, entre os quais a utilização de preparos à base de potassa, que vai envelhecer a pele e vai escurecer a pele. O processo de brunir a pele consiste na utilização de um ferro de brunir, um brunidor, que tem que ser aquecido, e para que nas situações em que existe um limite com o cartão ou com outra pele, fique também o mais discreto possível, para não se verem degraus entre as várias sobreposições. Para que a pele fique uniforme, com os poros tapados e capaz de receber toda a decoração a nível de gravação. Agora vamos fazer o preparo para o dourado por folhas. É com ovo, que nós vamos retirar a clara, e depois é junto outros ingredientes que eu não digo. Pronto, este é um segredo que vai passando de geração a geração. Este preparo tem a finalidade de depois ser colocada no livro, onde será brunido com pedra ágata, para que depois ficar com o acabamento que se verá depois na parte final. Houve uma altura em que eu estava a aprender a dourar, a gravar, a dourar com folha de ouro fino, e o meu...
pronto, o meu avô não me tinha dito que eu não podia respirar em cima do ouro, porque aquilo se desfaz tudo, não é verdade? E desfiz uma folha de ouro inteira. Este também não era muito grande. Mas depois, quando eu consegui fazer, porque é difícil estar a dourar com folha de ouro, porque o ouro desfaz, nós não podemos agarrar, mas consegui terminar o trabalho e o meu avô disse-me: olha, até tem jeito para isto. E eu: sério, avô, muito obrigada. É utilizada as pontas dos dedos, que estão com um bocadinho podem estar com um pouco de azeite, para transferir os pedacinhos de folha de ouro para o livro. É utilizada para dourar folha de ouro fino, de 23 quilates. O livro foi previamente lixado, é colocado o bóreo e depois de aplicado o ouro fino, tem que se deixar escorrer durante 24 horas para se poder continuar o processo. Após ter repousado durante 24 horas, o ouro está apto a receber o processo, a tarefa de brunir com a pedra de ágata e, posteriormente, também far-se-á a gravação. Depois da pele ter sido brunida, o livro está em condições para receber a decoração, que nesta circunstância será uma gravação a seco, sem ouro, de acordo com o esboço previamente pensado. Antes de colocar a folha de ouro fino, tem que se dar um preparo, que é para agarrar a folha de ouro. Depois o ferro é aquecido. Quanto mais grosso for o ferro, mais tempo tem que estar a aquecer. Eu não gosto de ver livros destruídos, maltratados, rasgados, e às vezes, por incauto de clientes, há livros que aparecem aqui muito maltratados, involuntariamente, porque metem os livros em caixas nas caves e depois saem lá todos encrocalhados por causa da umidade. E o livro, às vezes, aparecem aqui livros muito antigos, 1700 e já tivemos aqui o 1600, e tal, e às vezes até esses livros estão melhores do que outros que aparecem aqui
do século XVIII ou XIX. Resulta sempre de uma combinação dos fatores. Resulta do conteúdo do livro, do autor ou da autora do livro, do cliente, se o livro for para o cliente ou se não é para o cliente, é para quem e a quem é que está a pensar em entregar o livro, da edição, do ano da edição do livro. Ou seja, o livro acaba por beber, no fim, uma série de variáveis que vão contribuir para o trabalho final que nós fazemos. Porque na nossa cabeça é isso que faz sentido. Porque as coisas têm que estar coerentes umas com as outras, não é? O livro em si é um objeto de arte, é um objeto de conteúdo, tem ali tanta informação escrita e não escrita que tem que estar sólida e tem que estar firme, porque uma encadernação torna um livro único. Não há nenhum igual. É o processo final de conclusão do livro. O livro, depois de vir da parte de dourado, vem para aqui para colocar as guardas. A finalidade das guardas é a finalização do livro e é a decoração. O livro, a guarda vai ser colada na capa e vai ser colada na parte do miolo do livro, o que lhe vai dar uma certa consistência em termos finais. Ah, que bonito! Que agradável ao toque, maravilhoso. O livro que a Sara me trouxe é um livro que se chama Poemas da Prisão e do Exílio, do Nazim Hikmet, e o objetivo é que esta encadernação, este trabalho, seja para oferecer ao seu pai. O primeiro contacto que eu tive com esta obra foi precisamente quando a Sara me trouxe. Eu não a conhecia e por isso explorei um bocadinho e estive a lê-lo. Porque no fundo acaba por ser um trabalho mais de contemplação, onde eu me deixei um bocadinho levar por aquilo que todo o conteúdo me foi comunicando, pela poesia, que já por si é um trabalho muito interior e muito individual. Não sei se o fizesse noutra altura, se seria exatamente igual, porque, tal como tantas outras coisas, o contacto difere e as sensações diferem de acordo com o nosso estado de espírito, com a forma como vivemos o dia-a-dia, com todas as influências externas que possam advir. Está lindíssimo. E não tem não é aquela encadernação mais tradicional. Pois não é tem, mais não simples, lombarda, é mais depurada. A forma como foi apresentado, eu não coloquei o autor, coloquei o título só, que é Poemas da Prisão e do Exílio, e está a preto porque o preto é uma cor que carrega muito. E na nossa cultura, embora ele não seja português, na nossa cultura o preto carrega aquele componente da solidão, da tristeza, que existe, considerando todo o enquadramento que existe em torno desta obra. E foi por isso que eu escolhi a cor preta para fazer a gravação do título, e está gravado como se fosse uma... aquilo que eu entendi aqui que podia ser uma lápide. E depois peguei em pequenos elementos cromáticos, no encarnado, neste amarelo que eu coloquei com dourado, para fazer estes apontamentos, que são os apontamentos circulares e que, no fundo, acabam por navegar na capa, assim, de uma forma que eu acho que funciona muito bem. É quase uma linha musical, portanto, é um circuito, é um caminho, que é o caminho que ele faz nas poesias todas, nos poemas que escreveu.
E estes círculos, para mim, eu gosto muito de utilizar o elemento do círculo, que é um começo e um fim. E às vezes o final encontra o começo, não é? E então toda essa linha é isso que representam estes círculos. São inícios e fins que às vezes voltam ao princípio. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas viaja na coberta dos navios, na terceira classe dos comboios, a pé pelas estradas, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas começa a trabalhar aos 8 anos, casa aos 20, morre aos 40, a maioria das pessoas. Para todos há pão, salvo para a maioria das pessoas. Arroz também, açúcar também, roupas também, livros também. Há para todos, salvo para a maioria das pessoas. Não há sombra na terra para a maioria das pessoas. Não há candeeiros nas ruas, não há vidros nas janelas. Mas a maioria das pessoas tem a esperança. Não se pode viver sem esperança.